Você vê, você deseja. Aquele carro que você está de olho há um tempão, você encontra na Trentin Automóveis. E venha conhecer toda a linha Hyundai 0 km. A pronta entrega. Trentin Automóveis. Vem ver e comprar. Estética Detail, polimento profissional, uma loja especializada em detalhamento automotivo. Seu carro impecável nos mínimos detalhes. Polimento e espelhamento, higienização interna. Avenida Comandante Kramer 944, próximo ao Presídio. Marcemar, uma loja onde você encontra aramados, puxadores para móveis e para portas, além de diversas opções da linha banho. Venha conhecer o que há de mais moderno para a sua casa. Escritório Ambientes, agora sob nova direção. Marcemar, Silveira Martins 226. Cantina Giacomel. Ao meio-dia, buffet em quilo, grelhados e salmão. Preços especiais para mensalistas. À noite, rodízio de massas e pizzas com panquecas saborosas. Temos à la carte com filé e peixes de segunda a sábado. Preço especial no rodízio de massas e pizzas às sextas-feiras. Cantina Giacomel. Teleentrega pelo telefone 54 359 7777. Cantina Giacomel. Solimã e Albertoni Empreendimentos, experiência de 25 anos. Apresentamos o edifício nascente, localizado na Rua Silveira Martins, centro de Erechim. Requinte, conforto, coberturas duplex. Todos apartamentos com 2 vagas de garagem. Conheça também o residencial Vale Verde no bairro Zimmer. A Solimã Empreendimentos Imobiliários é consciente de sua responsabilidade socioambiental. Mais informações na Solimã e Albertoni Empreendimentos. Fone 54 2106 8088. Móveis com estilo. Móveis que vão transformar seu escritório. Isso tudo você encontra na Grapol. Sua linha 100% MDF, com fabricação própria, unem conforto e os melhores preços. Conheça também nossa linha em aço. Cadeiras, estofados e acessórios, que vão transformar seu ambiente de trabalho. Grapol, em Chapecó, Curitiba, Erechim e Passo Fundo. O programa Esporte Motor é um oferecimento da Personata Bordados, na Rua Santa Badalote, 263, esquina com Miguel Moisim, no bairro Atlântico. Olá, seja bem-vindo a mais um Esporte Motor aqui na TV Erechim, nesta quinta-feira, recebendo convidados especiais aqui das motos, também do Rally de Velocidade, para um bate-papo aqui sobre enduro. Vamos falar sobre enduro de velocidade, regularidade, cross-country. Três Arroios vai estar recebendo aí a penúltima etapa do Campeonato Gaúcho no próximo final de semana. A gente vai falar um pouco sobre isso também. Vamos falar também um pouco sobre a estreia do Fernando Solimã, piloto navegador, que passou a ser piloto de Rally de Velocidade, fez a sua primeira prova aqui em Erechim. Vamos falar sobre estreias, como é que funciona, o nervosismo, enfim. No programa de hoje também uma entrevista com o Michel Cequete, que é um dos pilotos que tem despontado no enduro aí nos últimos anos, desde 2005, 2006 para cá, conquistando inúmeros títulos, são mais de 20 títulos conquistados por ele, e o Esporte Motor foi ouvir o Michel numa entrevista que a gente vai reproduzir aí no segundo bloco. Nosso agradecimento à distribuidora de bebidas Erechim, distribuidora da água mineral Vida Leve, que você encontra aí na Rua Silveira Martins, 853, Sala 2, ou mais informações aí também pelo telefone 3522-6176. Robson, começando mais um mês de Esporte Motor, tudo certo? Tudo certo. Primeiramente gostaria de dizer boa noite aos nossos telespectadores. Boa noite, Moa, boa noite, Fernando. Estamos aí para mais um mês de bate-papo e de rally, de moto, de enduro fim, enduro regularidade. O esporte motor é variado, né? Variado. O pessoal já acompanhou aqui matérias da Fórmula Indy, da Fórmula 1, da Fórmula Truck, e esse é o objetivo, é o que o esporte motor quer levar, não apenas uma ou duas categorias, mas enfim, diversificar também. Fernando Solimã, boa noite, seja bem-vindo ao nosso programa. Fernando que fez sua estreia, ele que começou como navegador e fez sua estreia como piloto. Tudo certo, Fernando? Tudo certo, boa noite ao telespectador. Queria agradecer a oportunidade de ter vindo aqui no programa. Quero parabenizar o programa que tenho assistido diretamente, tenho gostado bastante. E eu queria agradecer a poder participar desse programa. Tá certo.
Moacir Bergonce, o Moacir Bergonce, não sei se alguém conhece ele por Moacir Bergonce, vamos chamar ele de Moa, né? Boa noite, Moa, tudo bem? Boa noite, obrigado pela convite de participar desse programa, que tenho visto pela net, pelo YouTube também, que não pode assistir, e parabenizar vocês por criar esse programa que dá divulgação ao esporte em geral a motor, em Erechim, região e Brasil lá fora. Esses dias eu estava conversando com o Michel, que a gente fez a entrevista, que vai ao ar daqui um pouco, e ele dizia que o Moa é um dos que mais divulga o esporte, duas rodas, não sendo jornalista profissional, né? É bacana isso, né, Moa? Eu faço trabalhado também por isso, né? Eu e o Bordião, a gente faz as matérias do Enduro aqui, dos pilotos de Erechim, mas eu criei uns grupos de e-mails, tudo dividido, somente de trilheiros, eu tenho de pilotos de Enduro, e eu participo das listas do Brasil, sabe? Da News Brasil. E então a gente está sempre acompanhando tudo que acontece sobre as motos no território nacional. E esse mês tem uma novidade aí, 5 pilotos gaúchos vão participar da maior prova extrema de enduro do mundo, que é na Noruega, o Romaniex. Os pilotos aí da Serra Gaúcha. E até a gente tinha que agradecer ao Moa também, que no nosso mundo do rally também, o Moa também participa dos nossos dos grupos. Uhum. É uma pessoa que nos ajuda bastante também divulgando o nosso esporte nos canais que você Sim. também participa das motos. A gente nota que você manda fotos também do rally. É uma pessoa muito influente também, não só no mundo das motos, mas também como no nosso mundo do rally. Também a gente já agradecer de antemão pela força e pelo apoio que ele dá para o nosso esporte. Também. E não é só divulgador, é competidor também, sim, né? sim. Quantos anos está competindo Desde 89, né? Já faz um bom tempo. Altair Gordinho. E o pessoal aí, começamos na época da Mapel Motos. Eu tenho uma pergunta para a gente poder fazer. Nós no Rally, a gente faz um levantamento do Rally. Eu sempre tive uma curiosidade, que é quando um pouco que eu consigo assistir, mas eu vou assistir, o pessoal recebe uma planilha, o pessoal hoje navega por GPS, porque a gente recebe um livro de bordo, e passa na especial, dobra ali, dobra lá, faz o levantamento, depois nós como navegador passamos a nossa graduação de curva para o piloto. Sim. Como é que funciona na moto? Vocês passam antes? Porque vocês não passam antes. Como é que você sabe onde é que é o caminho? Depende da modalidade. No Enduro Fim, tu não tem planilha. É tudo sinalizado por fita e placa. Daí tu dá uma volta para conhecimento e depois larga 2 vezes valendo. E é que nem o rally. Num trecho de 40 km tem 3 trilhas que é contra o relógio. E nos demais é deslocamento. Funciona a mesma coisa que o rally velocidade, o Enduro Fim. Já o regularidade tem planilha e tu recebe um dia antes, na noite antes, e o GPS é para marcar se tu passou nos PC, né? Antigamente era feito 30 PC numa prova, posto de controle, e hoje vai perto de 100 já. Mas é uma pista fechada. Não, o Enduro Regularidade não. O Enduro Regularidade é de deslocamento na cidade e vai para trilha onde de caminho de roça. Então a regularidade é mais ou menos que nem o Rally Regularidade. É a mesma coisa que o Rally Regularidade. É, normal. Mas e o fim? Como é que o piloto, você como piloto, isso é uma pergunta particular minha, como é que o piloto consegue ser o mais rápido possível eu não consigo ver um piloto de rally hoje sem navegador. Como é que vocês conseguem ser o mais agressivo possível, o mais forte possível sem saber como é que sem ter o navegador te dando pilha ali, te incentivando para tentar ser que nem o Sequete que está sempre na ponta e o board também, que ganha em todas as provas, como é que eles conseguem no Enduro Fim? No Enduro Fim tudo vai dar... Isso é percepção? Não, vai dar... Eu acho que o Michel aí, ele sabe do limite dele, ele não é de... Que nem lá ele falando da prova do brasileiro lá em Minas Gerais, ele viu lá que os pilotos estavam, a gente chama de garrada, né? Quando estava lá numa raiz lá e não conseguiu subir. Ele mirou assim um morro do lado que ninguém tinha ido lá. E eles vão tentar ali. E seja o que Deus quiser. E ele foi lá e subiu. E deixou os outros para trás. Então, mas não tem, como tu diz, não tem o navegador. Ali o piloto ele tem que ser as duas coisas, né? Tem que ser o piloto e o navegador.
E ele tem essa volta de reconhecimento, ele tem que tentar o máximo possível memorizar tudo, onde que ele pode acelerar bastante e onde não pode, onde pode se machucar a mão. Mas quando você faz o levantamento, você faz alguma graduação ou só visual? Não, só visual. Somente visual. Porque não tem nada na mão dele, a moto dele não tem nada, né? Só tem não tem nada, só na memória. Tipo assim, tem um negócio perigo de morte que a gente chama, tem uma plaquinha com 3 bolinhas, que é perigo mortal. E vai essas placas. Daí seria a organização. É a organização que coloca. Fala de rally um pouquinho, Fernando. Fez sua estreia como piloto, como é que foi? Primeira prova em Erechim, já um grande desafio aí para vocês. Como é que foi a tua primeira prova como piloto? O nosso objetivo inicial na prova era terminar a prova, né? Não era nem no sentido assim de competir, tentar andar na frente. O objetivo era andar com o carro, era um carro que eu particularmente nunca tinha visto andar, apenas por vídeos, né? Um carro desconhecido, eu não sabia o que o carro poderia apresentar, não foi feito treinos nem nada com o carro. Então o objetivo da prova de Erechim era ser uma estreia positiva para o carro, para a dupla, né? Para mostrar o carro que o carro é capaz de andar, né? E eu acho que a prova foi excelente no sentido assim de piso foi muito bom, as estradas estavam muito bem seguras, a prova estava muito boa de andar. Então foi uma estreia positiva por tudo, conseguimos fazer um bom tempo, o carro se apresentou muito bem, tivemos algum problema de parafusos de suporte de motor, mas a prova foi excelente para ter esse pontapé inicial no rally, com eu como piloto e a Natasha como navegadora. O Robson não mudou de banco ainda, o que é melhor, navegar ou pilotar? Olha, pilotar é bom. Navegar é legal, tu tem a emoção, porque na verdade o navegar tu tá na mão do cara que tá do lado, né? Já na pilotar é tu que tá com o cara na tua mão, então é uma sensação boa e é legal. Tu tava tentando fazer, tu tentando dar o teu máximo, né? Vendo se o teu levantamento tá bem feito, se na hora da prova se apresenta com aquilo que tu levantou, botou no papel. É uma experiência muito boa, pilotar é muito bom. Já pensou em na verdade, até ia te fazer uma pergunta nessa questão de troca de piloto para navegação. Eu, por exemplo, tenho uma dificuldade extrema, que nem eu fiz a pergunta para o Moa. O piloto tem que acreditar muito. Ele tem que confiar muito na máquina, tem que confiar muito no seu equipamento e para mim parece que o carro está sempre escapando, entende? Eu como não me aventurei ainda como piloto, porque parece que está sempre escapando. E tu tem essa mesma noção como navegador e como piloto, ou tu prefere pilotar que parece que o carro está sempre na tua mão? Como é que tu vê essa diferença? Essa sensação eu também tinha. Quando tu tá ali do lado, tu não tem... Porque no volante mesmo que tu sente a real reação do carro, né? Se ele tá resbalando, se ele tá indo direitinho. Já no volante ali tu sabe, se o carro tá escapando, é tu que tem que resolver o que vai fazer. Né? Mas é bom tá ali, ter essa sensação de estar no controle, sabe? Porque eu digo como navegador, com tanta experiência que eu tenho, acredito que um pouco mais de experiência que você como no rally, já tenho 8, 9 anos, eu não me aventurei ainda a piloto porque eu tenho certeza que eu não vou conseguir dar o meu máximo 100% na questão de acelerar, entendeu? Então o piloto tem que tirar o chapéu, entende? Para ele acreditar, para ele, onde o navegador diz acredita, auto full, ele tem que saber o que ele tem que estar fazendo, porque às vezes o navegador está pilhando ali e tu tem que estar confiando 100% no cara que está do teu lado para acreditar. Então o piloto... A gente tem alguns exemplos. O Edu Paula correu o Campeonato Paulista como piloto, né? Ele que é um grande navegador, um dos mais renomados aí do país. E aqui em Erechim mesmo, o César Valandro, e fez uma boa prova. Foi a primeira prova dele. Eu, sinceramente, me surpreendi com o nível de pilotagem que ele veio. Claro que ajuda também, o César é um piloto, um navegador que está aí no rally
há quantos anos, né? Então isso ajuda, claro, também, né? Ele, na verdade, ele surpreendeu bastante. Então, até eu vi a entrevista que ele deu junto com o filho dele. Ele fez um tempo muito bacana. Ele também, na entrevista, ele disse que se surpreendeu. Então, para ser piloto, o cara tem que ter coragem para acreditar no que o teu parceiro está te dizendo. E eu não seja um bom motorista, entendeu? Graças a Deus nunca me aconteceu. Tu anda muito de moto. De moto, né? Também, eu gosto de... Daqui a pouco ele vai estar fazendo enduro como piloto. Enfim, mas o piloto tem que tirar o chapéu. Tá certo. Bom, a gente vai para o intervalo. No segundo bloco, uma super reportagem, aí uma entrevista com o piloto Michel Cequete, um dos principais nomes hoje do enduro aqui da nossa região. Cantina Giacomel. Ao meio-dia, buffet em quilo, grelhados e salmão. Preços especiais para mensalistas. À noite, rodízio de massas e pizzas com panquecas saborosas. Temos à la carte com filé e peixes de segunda a sábado. Preço especial no rodízio de massas e pizzas às sextas-feiras. Cantina Giacomel. Teleentrega pelo telefone 54 359 7777. Cantina Giacomel. A Cercena possui mais de 45 anos, evoluindo com as novas tendências, aprimorando-se com novas tecnologias, crescendo com seus clientes. Soluções eficazes em ferro fundido. Uma empresa certificada ISO 9000. Móveis com estilo. Móveis que vão transformar seu escritório. Isso tudo você encontra na Grapol. Sua linha 100% MDF, com fabricação própria, unem conforto e os melhores preços. Conheça também nossa linha em aço, cadeiras, estofados e acessórios, que vão transformar seu ambiente de trabalho. Grapol, em Chapecó, Curitiba, Erechim e Passo Fundo. Em maio, os preços congelaram na La Machine. 207 HB a partir de 26.990 e taxa 0,99. 207 Passion a partir de 34.990 e taxa 0,99. 408 automático a partir de 59.990 e taxa 0. Peugeot 308 a partir de 50.990. Hogar Escapade a partir de 37.900 com taxa 0,49. Venha conhecer o novo Peugeot 208. Dentro dele é outro mundo. La Machine Peugeot. O Peção Comércio de Autopeças apresenta www.peção.com.br, o melhor portal de vendas de peças automotivas online. Através do site você pode adquirir produtos a qualquer hora e lugar. Acesse www.peção.com.br. Autoelétrica Erechim, revendedor autorizado Baterias Eliar, especializado em ar-condicionado, injeção eletrônica e conserto de máquina de vidros. Autoelétrica Erechim, há 43 anos no mercado. Agora em novo endereço, na Rua Quintino Bocaiúva 193. Soliman e Albertoni Empreendimentos, experiência de 25 anos. Apresentamos o edifício nascente, localizado na Rua Silveira Martins, centro de Erechim. Requinte, conforto, coberturas duplex. Todos apartamentos com 2 vagas de garagem. Conheça também o residencial Vale Verde no bairro Zimmer. A Soliman Empreendimentos Imobiliários é consciente de sua responsabilidade socioambiental. Mais informações na Soliman e Albertoni Empreendimentos. Fone 54-2106-8088. A EMA possui as soluções que você precisa para armazenagem de grãos. Os equipamentos EMA são projetados visando manter a qualidade do produto e dar a mais completa segurança aos operadores. Para a EMA, segurança não é opção, segurança é prioridade. O melhor lugar para armazenar o seu grão é perto de você. E com Silos EMA, você terá uma caixa forte protegendo e valorizando o seu patrimônio. Tudo isso porque a EMA está sempre pensando além da armazenagem. Fecha Sul, especializada e autorizada em chaves codificadas, telecomandos para veículos nacionais e importados, linha completa de fechaduras, puxadores, carimbos e cópias de chaves de geral. Atendimento a domicílio. Fecha Sul, Avenida 7, 862. Qual videogame você quer comprar? A Joy Games tem todos e mais. Um mundo de acessórios e jogos. E o melhor, tem ótimos preços, excelente condição de pagamento, garantia e assistência técnica. Joy Games, tudo em games.
Esporte Motor Entrevista tem apoio da Gráfica União, na rua Virgílio Novelo 267, no bairro José Bonifácio, em Erechim. Fone 3519-2395. Posto Nota 10, na rua Valentim Zambonato 544, no centro de Erechim. Sempre fui apaixonado pelo fora de estrada. Acho que como todo erechinense, a gente gosta de velocidade, a maioria pelo menos aqui gosta. E eu sempre gostei de moto. Sempre andei de moto, meu pai sempre teve moto de rua, né? E a gente sempre andou desde pequeno. Até ele me ensinou a pilotar moto assim bem cedo. Dava umas voltinhas ao redor da casa, no pátio da grama, na frente de casa. E sempre tive essa vontade de andar de moto. Com o passar do tempo, eu fui me apaixonando mais para a parte off-road, assim, para trilha, para mata, e foi um passo natural. Assim que eu tive a minha primeira oportunidade, eu peguei uma motinha que eu tinha na rua, que era uma DT200, que eu usava para ir para a faculdade, e transformei ela, como a maioria das pessoas fazem, tira pisca, tira espelho, troca pneu, bota protetor de guidão, e fui fazer trilha com ela. Isso em fevereiro de 2005, eu já tinha 25 anos na época. Foi quando eu fui fazer minha primeira trilha. Um sábado à tarde, aqui em Erechim mesmo. Fui andar com o pessoal aí. Quando voltei para casa, foi até um troço curioso. Quando eu cheguei em casa, exausto, porque era verão, né? Dia quente. Eu cheguei e falei para o pai, eu acho que eu nunca mais vou fazer trilha, porque eu cheguei assim, fisicamente acabado. Mas daí foi só no domingo, já passou aquela dor muscular no corpo, parecia que tinha passado um trator em cima. Na segunda já começou a dar vontade, na terça, na quarta já estava programando para fazer a trilha no sábado de novo. E desde então, praticamente eu não parei mais de andar, né, de moto na trilha. Depois de um tempo, de alguns anos, em 2008, eu fiz algumas provinhas nas categorias de base, de regularidade. Minha primeira prova, na verdade, foi na final de uma Copa, da Copa Motocar, que acontece aqui no norte do Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, e pega algumas provas no Paraná. É uma Copa bem antiga, ela tinha o nome de Copa do Vale do Rio Uruguai, que acontece desde 1986. Teve várias etapas aqui em Erechim já, nesses 20 anos. E eu fui numa prova lá, já gostei, como todo estreante. Tive um monte de problema, perdi peça da moto, quebrei odômetro, mas senti o prazer pela competição, pela navegação. E depois fui começando fazendo uma provinha do Gaúcho, outra, e fui enganjando. Teve uma época da minha vida em 2007, que eu fui morar em São Paulo, por questões profissionais. Fui trabalhar numa empresa de lá, e aí fiquei uns 6 meses até cidade nova, não tinha ninguém conhecido, 6 meses sem andar de moto. Até que fiz amizades lá, pessoal da cidade, lá os trilheiros, levei a minha moto daqui pra lá e comecei a andar lá. Lá foi que eu conheci o enduro de velocidade. Fiz uma etapa numa cidadezinha em Paulínia, perto de Campinas, lá, de uma Copa que eles têm lá regional de enduro de velocidade. No meio dos canaviais, lá o tipo de terreno, ele favorece a velocidade, né? Ele tem pouca dificuldade técnica e bastante velocidade, porque é bem arenoso e estrada plana. E então é bem divertido, né? Sem muita dificuldade, mas com muita diversão, muita velocidade. Então eu já gostei. Quando eu voltei para o Rio Grande do Sul em 2008, eu continuei a fazer algumas provas. Em 2009 eu optei em fazer todo o campeonato. Aí de 2009 até agora eu participei regularmente dos 3 campeonatos que tem aqui no Rio Grande do Sul, de Enduro Fim, que é o de velocidade, né, nos moldes da Federação Internacional de Motociclismo, e o de regularidade. E também faço, nos últimos 3 anos, eu corri o campeonato de cross country, que
mescla o enduro de velocidade com um circuito de pista do motocross. Então tem uma parte do circuito que tem mato e tem uma parte do circuito que tem pista, salto. Então mescla as duas habilidades. Então agrada tanto aos pilotos de motocross e também os pilotos de enduro. Então o cara não pode ser bom só num circuito ou só no outro, tem que ser regular nos dois para conseguir manter um certo ritmo. As provas são de longa duração, pelo menos 30 minutos e mais 2 voltas, que dão normalmente 4 a 5 minutos. Então estamos falando aí em 40 minutos de mão no fundo. Então o piloto tem que saber dosar, é uma modalidade que exige bastante preparo físico e psicológico para tu poder administrar teu ritmo. Eu sou um apaixonado por moto, então se me pedirem qual das modalidades tu gosta mais, é como se pedir pro pai se ele tem algum filho que ele gosta mais. Todos ele gosta da mesma forma. Eu, nesse meio off-road, das 3 modalidades do enduro, eu gosto das 3, porque cada uma tem sua peculiaridade e seu quezinho de diferencial. Na navegação, o cara tem que prestar bastante atenção nos detalhes do equipamento e não errar. É preferível priorizar a navegação do que a velocidade. No enduro fim, o cara tem que ser rápido e consistente, e no cross country tem que administrar um ritmo bom para aguentar o tempo todo, chegar no final com um tempo melhor e ganhar a bateria. Eu acho que o enduro fim ele é mais exigente pela seguinte questão. O circuito varia muito, é um circuito mais amplo. Então tu tem especiais, então tem um circuito lá de 50 km, normalmente ele varia entre de 40 a 60 km esse circuito, e dentro desse circuito tem 3 a 4 especiais. Sendo que para ser considerado enduro fim ele tem que seguir algumas regras, que são: existe uma especial que é chamada de enduro test. Normalmente tem 2 ou 3 dessas, que seria uma especial de trilha, de caminho natural, em meio a mata, estradinhas, que é a trilha mesmo, que normalmente são especiais mais longas, de 5, 6, 8 quilômetros. Então, por ser uma especial natural, sem nenhuma interferência humana, ela tem muita variabilidade de gripping de solo, tem lugares inclinados, muitas vezes passa dentro de rio, tem lugar com pedra, com barro, troncos de árvore, lugar estreito onde o guidão da moto raspa nas árvores. Então mescla muitas habilidades, não é só a velocidade. O piloto tem que ter muito controle da moto para poder passar de uma forma rápida e consistente nesses lugares. A outra questão do enduro que eu acho que faz com que ele seja mais complicado e exigindo mais do piloto é que também tem um cross test, que a gente chama, que é um teste de circuito. Toda prova tem um cross test. Então tem um circuito que daí lembra mais uma prova de pista, que normalmente ele é menor, então ele tem 1,5 km a 2,5 km nessa faixa. Normalmente é próximo à base, fazendo um link com os rally de velocidade, seria o super primer do rally, próximo à base, para questões de público, o pessoal poder ver, e ali eles testam a técnica do piloto em pista. Então tem saltos, tem curvas rápidas, é um circuito. E ainda tem a parte do Extreme Test, que eles chamam, que é onde as técnicas de trial são testadas. Então o Extreme Test é onde a técnica e o controle da moto são exigidos ao máximo, não a velocidade. Então normalmente o piloto tem que escalar uma parede de 2 metros de altura com a moto, passar sobre troncos. Às vezes o pessoal bota alguns obstáculos naturais, que nem bota um carro, uma carcaça de carro velho, o piloto tem que passar por cima, uma sequência de troncos grandes, a gente chama piscina de pneus, os pneus todos espalhados tem que passar em cima, que é ligado à modalidade trial, que é onde tu tem que controlar a moto e vencer os obstáculos sem cair, né, sem perder tempo. Então são essas 3 coisas que fazem, no meu ponto de vista, que o enduro fim seja um dos mais exigentes para um piloto off-road, porque ele precisa ter uma habilidade em circuito para se sair bem no cross test, precisa ter o controle do equipamento. Não adianta ter só o equipamento veloz, ele tem que ter um equipamento bom para poder vencer um extreme test de forma consistente e não quebrar a moto, porque tem um ditado entre os pilotos que nos extremes tu não ganha a prova, mas tu pode perder, porque se tu cair lá de cima, tu bate a moto, quebra, tu já vai ficar fora da prova. E o enduro test, que é o teste especial de enduro mesmo, que são longas, que ela muda muito de passagem para passagem, porque os pilotos de rally, o pessoal que anda na terra sabe muito bem disso. Cada vez que tu passa na especial de terra, ela muda o piso.
Uma valeta que estava de um jeito, na outra passada está do outro. Uma pedra não estava ali, ela caiu do barranco e está lá no meio, né, quando eu estava passando. Então, diferente de um piloto de pista ou de um circuito de asfalto, que o gripping, o terreno muda muito pouco de volta a volta, o piloto off-road e de moto, ele tem que estar extremamente atento a esses detalhes, porque ele pode tentar imprimir uma velocidade máxima naquele momento e ser surpreendido por um buraco que não existia e botar a prova a perder. Então, ele precisa estar extremamente atento a esses detalhes. Então, por tudo isso que eu acho que o Enduro Fim é mais exigente do que o Cross Country, por ser uma variabilidade de terrenos maiores. A gente sempre se espelha nas pessoas mais velhas do esporte, isso pelo próprio histórico delas. Eu comecei andando aqui com um ícone aqui do Rio Grande do Sul, até do país, no Enduro de regularidade, que é o Altair Bourdignon. Ele tem quase 30 anos de competição. A gente brinca, né? São os dinossauros do Enduro. E então eu tive o privilégio de poder andar com eles aqui, de estar na mesma cidade, de começar fazendo trilha com eles. E então tudo isso a gente vai se espelhando, porque eles vão nos dando aquela bagagem que se a pessoa começar sozinho, muitas vezes ela pena para aprender ou não consegue evoluir porque falta aquele quezinho a mais da dica. Tu tem que fazer isso, aquilo deve ser dessa forma, a gente já fez isso, não deu certo, tu quer tentar por outro caminho. Então aqui da cidade seria o Altair Bourdignon, que foi o maior incentivador pelo próprio histórico dele, por poder andar com ele, pela história dele. E meu pai também sempre gostou de esporte off-road, né? Sempre, apesar de não ter praticado a vida toda, ele sempre gostou muito e a gente sempre ia ver. Aqui em Erechim teve uma época, em 86, aí que teve provas de motocross daquela antiga Copa Marlboro. Acontecia lá onde é a Frinap. Eu, por mais que eu era novo, eu tinha 6 ou 7 anos na época, eu lembro de alguns flashes, assim, de eu assistindo na cerca, o pessoal andando lá no motocross, meu pai me levava para assistir, e eu já gostava, então eu ia lá, ficava assistindo aquilo, então tudo isso vai, para alguém que gosta, vai servindo como alimento para uma paixão que depois, quando a pessoa consegue participar, se dedica. Para mim esse esporte é um hobby, mas eu levo ele a sério, no tempo que eu preciso, nos espaços que eu dedico a ele do meu tempo, eu dedico ele de forma séria. Eu vou, no final de semana eu treino, eu ando de moto sempre que possível no final de semana. Durante a semana a gente tem compromissos profissionais, fica um pouco limitado, na época no inverno aqui no sul é bem complicado, no verão ainda com aquele horário alternativo até dá para treinar depois do trabalho, mas no inverno é mais no final de semana, mas sempre que há oportunidade a gente treina, e dessa forma a gente vai evoluindo, né? A pessoa que busca a evolução, ela tem que ir atrás, e o enduro, ele exige uma disciplina da pessoa, como todo esporte. Tu tem que treinar, não adianta tu ficar pensando em andar a semana toda e não andar. Se tu não andar de moto, tu não vai andar bem. Então é uma regra prática, tu precisa praticar com a moto, tá com a cabeça boa, um preparo físico bom, e para poder pensar em buscar algum resultado. Depois disso, daí a coisa acontece naturalmente. Meu primeiro título foi um estadual de enduro regularidade em 2008, no final de 2008, na categoria novatos. O enduro de regularidade, ele gradua o piloto e não a moto. Então o piloto, quando ele começa no enduro, ele obrigatoriamente tem que andar na categoria novatos, que é uma categoria de acesso. Depois, se ele for campeão da categoria novatos, o vice, ele sobe para a categoria júnior. Se ele for campeão ou vice da júnior, ele migra para sênior. Se ele for campeão ou vice da sênior, aí ele pode ingressar na master, que é a categoria principal. Aí ele pode permanecer na master até os 35 anos. Se ele quiser, depois dos 35 anos, ele pode já migrar para sênior de volta, até atingir a idade dos 40 anos, quando ele pode, se quiser, entrar para over, né? Então é um esporte que requer uma graduação do piloto, né? As motos são de força livre, então o piloto anda com a moto que quiser, porém é o piloto que é graduado no enduro de regularidade. E foi o primeiro esporte que eu comecei. O primeiro campeonato que eu fiz foi de regularidade, e em 2008 eu ganhei o campeonato na categoria novatos. Foi bem disputado, foi por ser meu primeiro ano na categoria, tudo novo.
Cheguei na última prova empatado com o segundo colocado, que já era um piloto mais experiente que eu. Furei o pneu no último trecho da prova, nos últimos 20 km, a final foi em Caxias do Sul. Então foi bem assim, foi bem emocionante por ser o primeiro, por eu ter que pilotar 40 km com o pneu furado, traseiro, administrando a moto para não perder o pneu e sabendo que tinha um concorrente forte, andando do meu lado ali próximo, sem errar. Então foi decidido nos detalhes. Então foi bem marcante esse primeiro título em 2008. Mas o principal assim que me deixou mais feliz foi um título que eu ganhei em 2010. Foi quando eu ganhei a primeira vez um título na geral do enduro de velocidade aqui no Rio Grande do Sul. Onde eu comecei o ano não ganhando provas, em segundo, terceiro, e fui no decorrer do ano evoluindo a minha pilotagem e fui ganhando algumas provas, empatando outras, e chegamos na última prova do ano para disputar a última prova, que foi em Santa Teresa, em Bento Gonçalves, uma prova tradicional do calendário gaúcho, para disputar com o piloto Gregório Caselani, que na época, e ainda era um ícone do esporte, que na época ele era tetracampeão brasileiro da modalidade, Enduro Fim. Então era um piloto com um histórico grande de títulos e de extrema habilidade. E a gente foi para o final, para essa última etapa aí, empatados, né? Quem ganhasse, quem ficasse melhor que o outro, levava o título da geral, que é um dos títulos mais cobiçados, além dos da categoria. O piloto que recebe o título da geral é considerado o piloto de enduro mais rápido do estado. Então, naquele ano, no final, foi um dia que choveu, tipo hoje, assim, amanheceu chovendo, e as trilhas ficam bem complicadas lá, com chuva, e a disputa foi ponto a ponto até o final, segundo a segundo, e na última especial eu consegui abrir uma vantagenzinha, que me deu uma tranquilidade para disputar o último na chegada. Na base tem o último cross test, que é o último primer, que é ali na base. E a gente chegou ali, eu cheguei com uma vantagem em cima dele, na somatória do dia, e ele precisava me tirar um tempo grande ali, que era bem difícil que isso acontecesse, porque a gente andava muito parecido ali no primer, e devido a essa pressão ele ainda acabou errando nesse último. A gente largava de 2 em 2 pilotos, tinha um salto sobre um tronco lá, e ele, na ânsia de querer tirar aquele tempo, acabou errando e abri mais vantagem ainda e consegui ganhar com folga. Então foi bem emocionante para mim aquele dia, porque eu era um piloto amador, ainda sou, mas na época eu vinha lá de trás, né, andando. Ele já era um piloto conceituado, consagrado, já tinha ganhado todas as modalidades que poderia ter ganhado: enduro de velocidade no estado, cross country, próprio enduro fim, e era tetracampeão brasileiro da modalidade. Então ele tinha um respaldo grande. Então no começo do ano eu nem sonhava nem chegar perto dele, e no final do ano eu consegui ganhar. Então foi uma realização pessoal muito, muito gratificante para mim e me marcou bastante. Esse número 111 tem uma historinha que a gente resolveu usar ele esse ano, que é assim: quando o piloto ganha na geral, no campeonato de enduro fim, ele tem o direito no outro ano de usar o número 1 na moto, fazendo a alusão que ele é o campeão, o piloto mais rápido de enduro do estado. Então, em 2010 eu ganhei, aí em 2011 me motivei mais, ganhei de novo, e em 2012 os concorrentes deram moleza e eu ganhei de novo. Então foram 3 anos assim, muito felizes, né? E aí, em vez de usar o número 1 no terceiro ano, que seria esse ano aqui, em 2013, né, a gente resolveu usar os 3 número 1 e fez até uma brincadeira com o concorrente, botando umas estrelas, que nem os times de futebol colocam para cada conquista, né? Com o ano da conquista, mas tudo na brincadeira, assim, na esportiva com os concorrentes. O pessoal até brinca bastante, porque se ano que vem eu posso não ganhar, então não poderei mais usar nem o 111, né? Então vamos aproveitar esse ano, botar a estrela na camisa, que é para ficar uma camisa comemorativa. Então foi bem divertido, assim. O pessoal no enduro tem essa peculiaridade, o pessoal é amigo, sabe? Não há aquela... O pessoal é concorrente enquanto tá andando. Quando parou, tá todas as barracas junto, o pessoal confraterniza, troca experiências. Então é um clima bem familiar, assim, e que a competição acontece lá na especial contra o relógio, e depois todo mundo é amigo. Então, além da parte esportiva, tem a parte social, assim, que é bem importante e bem divertida nesse esporte. Tem, a gente sempre vive de sonhos, né? Eu acho que o ser humano ele precisa ter objetivos, correr sempre atrás de alguma coisa.
E os meus não são impossíveis, e eu sempre tento executá-los da melhor forma possível. Eu ainda sonho um dia talvez ganhar um título nacional. Esse ano eu participei de algumas provas do calendário nacional, tanto de enduro de regularidade quanto de velocidade. Eu acabei ganhando etapas já esse ano, coisa que nunca tinha acontecido. Ganhei uma etapa do enduro de regularidade do brasileiro, que aconteceu no Paraná. Um dia bem difícil, estava bem complicado a pilotagem, porque o terreno era de lama, mas eu particularmente gosto de andar no barro. Então, me dei bem, acabei ganhando um dia uma etapa, e acabei ganhando também uma etapa do enduro de velocidade, que aconteceu lá em Minas Gerais, a abertura do campeonato. Na etapa do domingo eu acabei ganhando na minha categoria e também na geral, fui o piloto mais rápido do dia. Coisa que dos pilotos do Rio Grande do Sul que correram todos esses anos, acho que só tem um que ganhou um dia uma etapa igual a essa, na geral, de ser o piloto mais rápido do dia. Temos pilotos com vários títulos nacionais, mas nas categorias, e não no geral. Então, isso mostra que talvez a gente tivesse até potencial para competir com os pilotos de ponta do país, que os pilotos de ponta são profissionais, são pilotos que se dedicam exclusivamente a andar de moto, são patrocinados por montadoras, né, de moto, pela Honda, pela GasGas. Esporte Motor Entrevista tem apoio da Gráfica União, na rua Virgílio Novelo 267, no bairro José Bonifácio, em Erechim. Fone 3519-2395. Posto Nota 10, na rua Valentim Zambonato 544, no centro de Erechim. Estética Detail, polimento profissional, uma loja especializada em detalhamento automotivo. Seu carro impecável nos mínimos detalhes. Polimento e espelhamento, higienização interna. Avenida Comandante Kramer 944, próximo ao Presídio. Cantina Giacomel. Ao meio-dia, buffet em quilo, grelhados e salmão. Preços especiais para mensalistas. À noite, rodízio de massas e pizzas com panquecas saborosas. Temos à la carte com filé e peixes de segunda a sábado. Preço especial no rodízio de massas e pizzas às sextas-feiras. Cantina Giacomel. Teleentrega pelo telefone 54 359 7777. Cantina Giacomel. Móveis com estilo. Móveis que vão transformar seu escritório. Isso tudo você encontra na Grapol. Sua linha 100% MDF com fabricação própria unem conforto e os melhores preços. Conheça também nossa linha em aço, cadeiras, estofados e acessórios que vão transformar seu ambiente de trabalho. Grapol, em Chapecó, Curitiba, Erechim e Passo Fundo. Marcemar, uma loja onde você encontra aramados, puxadores para móveis e para portas, além de diversas opções da linha banho. Venha conhecer o que há de mais moderno para sua casa, escritório ambientes. Agora sob nova direção. Marcemar, Silveira Martins 226. Comece a descobrir o novo Peugeot 208. A La Machine convida você a experimentar novas aventuras, a viver novas emoções, a compartilhar a alegria e a diversão. Novo Peugeot 208. O carro do ano está esperando você. Venha fazer um test drive na La Machine Peugeot. Passo Fundo, Lages e Erechim. A Cercena possui mais de 45 anos, evoluindo com as novas tendências, aprimorando-se com novas tecnologias, crescendo com seus clientes. Soluções eficazes em ferro fundido. Uma empresa certificada ISO 9000. Soliman e Albertoni Empreendimentos, experiência de 25 anos. Apresentamos o edifício nascente, localizado na rua Silveira Martins, centro de Erechim. Requinte, conforto, coberturas duplex. Todos apartamentos com 2 vagas de garagem. Conheça também o residencial Vale Verde no bairro Zimmer. A Soliman Empreendimentos Imobiliários é consciente de sua responsabilidade socioambiental. Mais informações na Soliman e Albertoni Empreendimentos. Fone 54 2106 8088. Você vê, você deseja. Aquele carro que você está de olho há um tempão, você encontra na Trentin Automóveis. E venha conhecer toda a linha Hyundai 0 km. A pronta entrega. Trentin Automóveis. Vem ver e comprar.
Qual videogame você quer comprar? A Joy Games tem todos e mais. Um mundo de acessórios e jogos. E o melhor, tem ótimos preços, excelente condição de pagamento, garantia e assistência técnica. Joy Games, tudo em games. Voltamos para falar mais também sobre moto, sobre enduro. Moa, no próximo final de semana, dia 16 agora de junho, a gente vai ter em Três Arroios. Era para ser a última etapa do Campeonato Gaúcho de Cross Country, mas vai ser a penúltima, né? Aconteceu um imprevisto nesse final de semana, dia 2 de junho. As chuvas que caíram lá em Farroupilha, a penúltima etapa do Cross Country, foi cancelada. Então a de Três Arroios, que seria a final, vai ser a penúltima. E a nova data ainda não foi marcada de Farroupilha. Então em Três Arroios vai ser a penúltima etapa do Campeonato Gaúcho de Cross Country, que vai ser a terceira prova que já é feita em Erechim, na região aqui. Foi feita a última ali em Paulo Bento, na área do Barão ali. Então o Cross Country se constitui num circuito de 3 a 5 quilômetros. Os pilotos dão 2 voltas de 30 minutos, mais 2 voltas. Eles ficam 30 minutos andando contra o relógio e mais 2 voltas. De manhã é treino para conhecer o roteiro. E à tarde daí... E é bacana porque o público pode ver praticamente toda a prova, né? Sim, porque a trilha ele pode ver, porque desde manhã até a noite vai ser de 6, 7 horas de competição ali. E como é que a gente faz para saber como é que faz para chegar? É no centro? É lá nas termas de Três Arroios. Tá. Ali vai ser toda montada a estrutura ali, as trilhas dentro do circuito das termas ali. E vai ter... É gratuito? Não, é gratuito. Não, é gratuito. Ali a entrada ali no parque das termas é gratuito. E para os pilotos vai ser uma estrutura ótima aí, porque tem as cabanas ali, tem as águas termais, um restaurante bom. E convido os pilotos aqui da região aqui que já participaram de outras provas de cross country para participar nessa aí, que vai ser largada por categoria, sabe? Tem várias categorias. E a cada minuto, 2 minutos, larga uma categoria, sabe? E depois vai se misturando. Se inscreve na hora? Sim, na hora até. É bom, de manhã, pode ser antecipado pelo site da GPE, www.gpe.com.br. E vem pilotos de todo o estado. Tem pilotos de outros estados também competem? Vem, mas daí não pontua no campeonato. Porque ele é federado em Santa Catarina, ele não tem como pontuar. Participa todo. Um treino. Participa, ele vai participar do troféu somente, né? Troféus muito bonito que o Flávio de Molinera mandou fazer. Então vai ser muito legal a prova. Legal, mais um evento automobilístico que a gente vai ter na região. Fernando, voltando a falar um pouco da tua estreia como piloto, projeto fazer mais alguma prova ainda esse ano? Alguma coisa mais futuro como piloto também? Agora estamos estudando para ir agora a próxima prova em estação, que vai ser dia 20 de julho. Estamos tentando ver se vamos se organizar aí agora para terminar os imprevistos que deu na prova de Erechim, tanto no meu carro quanto no carro do meu pai. Vamos tentar se organizar e, se possível, acho que vamos andar assim, em estação para dar mais uma treinada no carro, mais uma testada. A ideia inicial era competir mesmo ano que vem, fazer o Campeonato Gaúcho ano que vem inteiro, né? Mas agora que está tudo certo, o carro está preparado, tudo, suspensão, tudo no lugar. Vamos ver se para dar uma treinada, pelo menos, uma treinada de luxo, diga-se de passagem, né? E fazer mais uma prova para pegar mais experiência, né? Como o Robson falou, que ele não foi para piloto ainda, mas desde que foi comprado o carro, quando meu pai comprou o primeiro carro, desde então eu treinei mais do que ele com o carro dele, né? Nós temos o seu Rinas lá, que faz o favor de deixar nós treinar na sua área lá. Então eu treinava mais do que ele, mas em prova foi a minha primeira vez, né? Então vamos para se acostumar com o levantamento, se acostumar com a cantada do navegador. Acho que vamos sim tentar fazer a prova de estação. E se vier para a prova de Severiano, se vier se confirmar, acho que vamos fazer também provas daquela região. Falando em navegação, e a Natasha? Como é que se comportou? Eu, como navegador, eu pergunto porque às vezes no começo dá um nervosismo. Sim. Como é que ela se sentiu? Como é que foi? Não,
ela se saiu muito bem. Ela se perdeu uma vez, que foi o momento que quebrou, que deu problema no carro, que a gente notou que deu problema no carro. Ela se perdeu, mas logo em seguida eu lembrei as curvas onde nós estávamos e cantei para ela, já se achou. Então ela saiu muito bem, né? Que nem eu falei para ela e para o meu irmão, que foi a primeira vez que eles navegaram, eu disse para eles que a responsabilidade tanto do meu carro quanto do carro do meu pai era minha e dele, por já estar competindo, não faz tanto tempo, faz 1 ano e meio, né? Mas a responsabilidade era nossa, então eles tinham que se focar no levantamento, né? O que eu pedi para eles, que quem ajudou eles a aprender a fazer fui eu, apesar da minha pouca experiência. Eu disse para eles, você tem que focar no levantamento. Se tá rápido, se não tá, esqueça, deixa que a responsabilidade é do piloto. Aconteceu com meu pai de ter um imprevisto no shakedown, de capotar o carro, mas foi uma bobeira dele, foi uma bobeira do meu pai. Meu irmão, pelo meu pai, ele disse que meu irmão foi super bem. Então eu queria parabenizar tanto o meu irmão, Felipe, meu irmão quanto a Natasha, que saíram muito bem. Tanto o meu irmão, quando deu problema no carro, que ele saiu, que nem o Edson tinha comentado, o Moa também, que o carro do meu pai quebrou no 147 e tombou, e foram eles que saíram correndo e ajudaram o cara a sair do carro, né, os 2 garotos lá, né, que também era a primeira prova deles. Pelo que eu sei, a garota estava dirigindo fazia 1 mês que tinha carteira, pelo que me disseram. Então eles foram bem rápidos, ajudaram o cara a sair do carro. Então ele se surpreendeu, foi muito bem. A Natasha também, em todos os controles, não se atrasou, não adiantou. Foi muito bem, tanto ele quanto o meu irmão, na parte do levantamento. Então, bom, porque nós quando começamos, nós se atrapalhava, não se perdia, então já começaram com o pé direito, isso bem importante. Que eles seguiram aquilo que eu pedi, né? Se focar no levantamento, eles não tinham que se preocupar se a gente estava andando rápido demais ou andando devagar demais. Então foi o que eu disse para eles, se concentra no levantamento, pilotagem deixa por conta de quem está pilotando, e se preocupar se está rápido ou não está, eles têm que perceber. A responsabilidade ficou do piloto. Ficou do piloto, então, e o navegador ficou tranquilo para dizer aquilo que era a função dele, era controle, dizer a curva, que era o importante tanto para mim quanto para o meu pai, era saber a gradação da curva, como é que nós estava. Então acho que foi isso que foi surpreendente, que eles foram muito bem. Agora, essa questão de ir bem, também me parece, tem muito relacionado ao que é o rally hoje. Hoje nós temos muitos competidores no Rio Grande do Sul, principalmente, e talvez lá, quando vocês começaram, havia uma quantidade menor, tanto de navegadores e da própria busca de informação. Hoje você tem N situações de você buscar pela experiência também, que nós temos quando nós começamos há 9, 10 anos atrás. O rally sempre foi, hoje e antes também, como o Fernando falou, a gente se ajuda muito. Enfim, eles estando com família é um pouco mais fácil também. Mas nós como amigos também, hoje a gente ajuda um falta capacete, a gente empresta, falta pneu, falta isso, falta aquilo. Hoje os carros quando nós começamos tinha muito carro antigo, muito carro velho, hoje já está